Muito boa tarde, Cultura tá na mesa aqui pela URI FM, a nossa emissora educativa de Santiago. Nas sextas-feiras a gente sempre traz um assunto diferenciado para o nosso ouvinte, intercalado com música também para o nosso querido ouvinte, que pode nos ouvir também via internet, urifm.com.br. Hoje eu estou com a Márcia Ferreira. A Márcia é psicóloga e ela esteve conosco em uma formação continuada na manhã desta sexta aqui na universidade. A fala dela foi sobre estresse, um desafio ao equilíbrio das relações. A Márcia é formada em psicologia pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também pela Universidade Federal do Pará. A Márcia é formada em turismo e também a Márcia é especialista em dependência química e TCC, que é terapia cognitiva comportamental. A Márcia mora em Santiago, mas é natural do Pará. É com ela então que a gente vai dar uma conversada hoje, pessoal, no Cultura Tá na Mesa. Márcia, obrigada pela presença, muito bem-vinda à nossa rádio. Obrigada, Sonaira. Boa tarde a todos os ouvintes da URI FM. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a palestra de hoje. Queria que tu falasse um pouquinho assim para os nossos ouvintes, né, que não viram o que a gente viu. Qual que é a principal abordagem a respeito desse tema? Estresse, um desafio ao equilíbrio das relações, Márcia. Assim, Sonaira, a gente tem visto e compartilhado normalmente informações sobre a importância das relações em saber lidar com o estresse. E a maior parte da nossa vida atual, corrida, a gente passa ela junto aos espaços de trabalho, com os nossos colegas, com os nossos chefes. E muitas vezes esse desequilíbrio dessas relações nesses ambientes de trabalho acabam afetando diretamente um espaço de um convívio familiar. Em relações de conflitos, em relações de insatisfação, muitas vezes, com esses gestores ou com os colegas de trabalho, ou porque a gente não consegue lidar com as nossas crenças, com os nossos pensamentos disfuncionais, que acabam passando e repassando na história familiar da gente, ocasionando muitas vezes conflitos familiares, que muitas vezes acabam tendo separações, ou então tendo problemas realmente graves, ou até mesmo para a saúde do trabalhador, causando afastamento, entre outras questões. Tu falou em saúde do trabalhador, é um ponto que preocupa, assim, né? Não sei se de uns anos pra cá mais... O que tu acha, assim? Sim, a saúde do trabalhador, ela começou a ser afetada diretamente no momento da questão do capitalismo. Nós temos um consumismo diário muito alto, se tu fores ver. A gente precisa sempre de um telefone novo, de uma roupa nova, de algo novo. Isso gera o quê? Precisa ter dinheiro e gera mais, com mais custo, precisamos trabalhar mais, né? Não podemos, às vezes, nos submeter até a situações que não são agradáveis a gente. Então, muitas vezes a saúde do trabalhador começa a se complicar. Ele não percebe normalmente, Sonaira, é muito difícil ele perceber diretamente como isso acontece, porque ele começa com doenças osteomusculares, tipo leridote, que é a lesão por esforço repetitivo, é uma dor na coluna, é algo assim. Muitas vezes a saúde mental dele está afetada e ele não nota. E aí ele começa a andar atrás de médicos, até ele chegar à conclusão ou ao diagnóstico médico que ele precisa fazer um acompanhamento da saúde mental dele. E essa demora, assim, depende de pessoa para pessoa, até ela perceber que é um estresse, que é demora, assim, quanto tempo? Tem esse tempo ou varia? Vai depender de organismo para organismo. Tem organismo que suporta mais as situações estressoras e organismo que suporta menos situações estressoras. Vai depender de resiliência, de outros conceitos, que é a capacidade de suportar as dificuldades, seja do ambiente de trabalho ou da vida, enfim. Então, assim, dessa questão dessa demora, pode acontecer. Só que vai depender muito também de como ele vai lidar. De repente, no início disso, ele muda de atitude em termos de qualidade de vida. Daí pronto, simplesmente ele se movimenta ou movimenta alguma relação dentro do trabalho que termina com a situação estressora. Isso pode ocasionar uma melhora repentina e ele nem perceber que ele passou pela situação de estresse. Sim, que bom. A pressão do trabalho, muita gente se queixa hoje, né? Pode evoluir para alguma síndrome mais grave, Márcia? Sim, a gente tem essa questão da pressão do trabalho, né, muito voltada, porque nós temos principalmente as pessoas, os profissionais que lidam com o público, que lidam com gente. Bem, a maior parte das profissões lidam com gente, do motorista, né, até o pessoal da URI FM. Todos nós normalmente lidamos, professores, entre outros profissionais, saúde e tudo mais. Essa lida com o outro, muitas vezes, ela é desgastante, até mesmo na equipe.
Pode evoluir? Pode. Tem uma síndrome que é muito conhecida, que é a síndrome de Burnout ou Burnout, que eu falei a respeito, né, no encontro que nós tivemos. Essa síndrome, ela é do esgotamento, é a queima total, física, né, mental, emocional desse indivíduo, que muitas vezes acaba evoluindo para um quadro de transtorno depressivo. Tem uma questão sobre os ambientes competitivos. Eles são muito vilões, assim, pra pessoa, Márcia. E eu queria que tu desse um exemplo de um ambiente competitivo, assim, pra gente. Certo. A competição, ela é boa até no momento que ela é saudável, né? A competição, ela é saudável para uma empresa crescer, para ela evoluir, para ela ter ganhos maiores no mercado, ter espaço. Até porque hoje em dia o capitalismo, ele solicita isso, né? Ele pede isso. E as empresas têm o quê? Que favorecer, dá. Um ambiente competitivo saudável é quando a competição, ela se dá em forma de equipe. Né? Eles conseguem trabalhar, eles conseguem competir de forma saudável, onde o conflito que é gerado, ele não é um conflito de natureza negativa, mas de natureza positiva. Tipo, num conflito positivo, ele pode ter a possibilidade desse conflito resultar em novas ideias para a empresa. E nessa competição, nesse momento de conflito, eles convergirem em ideias que possam fazer a empresa crescer. Essa é uma fala. No conflito negativo, é aquele conflito que a competição começa a ser levada a critério de conflito velado. Tipo, ninguém fala sobre isso, as pessoas começam... Tu sente que o clima não é bom, tem uma áurea literalmente no ambiente pesada em torno assim de fala. Tu nota que as pessoas não falam, mas estão sempre com um semblante diferente. Então aquilo ali é uma competição onde tu acaba tendo um conflito velado e que muitas vezes quando ele vem a ser explícito mesmo, há aqueles bate-bocas, há aquelas situações muito constrangedoras que muitos de nós já presenciamos nos espaços de trabalho. Tava pensando em ambiente competitivo, tipo uma empresa que trabalhe muito com vendas, de repente. Sempre. Se você tem, vamos supor, num ambiente competitivo com vendas, muitas vezes tu tem 3 vendedores, vamos supor. Nesses 3 vendedores, tu tem um, né, que tem uma competição muito ruim. Tipo, se ele tiver a oportunidade, ele rouba o cliente do outro. Ele não respeita o outro. Isso é um ambiente de conflito velado, daqui a pouco alguém vai falar. E aí vai dar uma confusão, né, gigante muitas vezes, que acaba estremecendo a relação da equipe. E aí em diante, aquela competição já não é mais saudável para o departamento de vendas. Ela se torna algo que os outros começam... E na insatisfação do espaço de trabalho, a gente converge numa ideia. Não faz bem nem para o trabalhador e nem para a empresa. Sim, não é importante a empresa definir uma política muito bom para fazer os funcionários não entrarem nessa competição? Muito bom, Sonaira. Dá sim, dá para ser feita uma política, dá para ser conversado com esses trabalhadores, com os espaços, com os setores, né, o comercial, o financeiro, ou sei lá, aqui no caso de vocês, o pedagógico, entre outros. A gente pode ter vários setores que a gente pode ter essa conversa e pode definir, olha só, nós vamos competir, mas assim, regras que não podem ser quebradas, né? Coisas que não podem ser feitas. Porque isso diminui, né? Aumenta o atrito, aumenta o conflito e a empresa não ganha com isso. As empresas estão mais preocupadas, né? Em investir na saúde do trabalhador, em cuidar deles. Sim. Inclusive, a gente tem uma estimativa da OMS que em 2020 a depressão vai ser a principal causa de afastamento das empresas. Ela só vai perder para as doenças cardiovasculares. Então, a doença mental está se aproximando cada vez mais desse trabalhador. E se é afastamento, o que tá? No momento que você tem 3 indivíduos numa equipe, sai um por afastamento, ele passa 15 dias fora, ele sobrecarrega aqueles outros 2. Porque ele está de laudo, ele está afastado, né? E isso muitas vezes, né, impede o empregador de pôr ou contratar outro funcionário naquele momento. Então, muitas vezes a gente tem esses problemas. A saúde do trabalhador hoje é algo que a gente se preocupa mesmo, né? É falado, é questionado, é dito, a gente leva para dentro das empresas e a ideia é conscientizar cada vez mais a gestão e o trabalhador, o momento certo dele parar e que tipo de qualidade de vida ele pode ter mesmo com pouco tempo da vida dele.
Interessante. Bom, nós estamos num Cultura Tá na Mesa hoje com a psicóloga Márcia Ferreira. Ela esteve aqui na URI hoje falando de estresse, um desafio ao equilíbrio das relações. Para você que ligou o rádio agora, a Márcia é formada em psicologia pela URGS, também em turismo. Depois a gente vai saber mais sobre isso aí. E é especialista em dependência química e TCC, que é terapia cognitiva comportamental. Já já a gente vai para o segundo bloco.